Noite de celebração de ceia do Senhor, Deus separou também para nós uma palavra sobre graça. Quero agradecer o coral por atender o meu pedido, o maestro Rivaldo e o coral, entoando esse hino, que inclusive consta no nosso hinário, mas hino conhecido, mas que expressa muito bem aquilo que nós queremos aqui propagar, não é, através dessa mensagem. E eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos ler os versículos 14 e 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 9, 14 e 15. Insuperável graça. Insuperável graça. Esse é o tema desta pregação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 9, 14 e 15. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Amém? Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, todas as vezes que subimos aqui e estamos nessa posição, nosso coração treme diante da responsabilidade de poder explanar verdades eternas. E nós pedimos, Senhor, por misericórdia, usa esse vaso mais uma vez, para que a Tua palavra seja propagada e que não vá além do que é próprio da palavra, que é trazer saúde espiritual, trazer graça do Senhor para as nossas vidas. Quando pedimos isso é que agora todo o homem, e embora com instrumentalidade que provém do Senhor, possa diminuir para que a graça do Senhor, ela seja agora muito nítida em cada coração. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 9, estava escrevendo a uma igreja que tinha os seus problemas. A igreja de Corinto, ou em Corinto, era uma igreja normal, como toda igreja não era perfeita, né? Há quem busque uma igreja com pastores perfeitos, com membresia perfeita, e não existe. Você pode até se aventurar a sair procurando de igreja em igreja e vai encontrar sempre um defeito. E quem sabe o defeito está justamente na pessoa que está procurando essa perfeição. E essa igreja em Corinto, embora com seus defeitos, embora com seus problemas de ordem até moral e ética, e que precisavam ser resolvidos, essa igreja ela tinha virtudes. E uma das virtudes da igreja em Corinto era cooperar, era ajudar os seus irmãos em outras partes. A igreja em Macedônia estava necessitando de cooperação financeira mesmo, questão de alimento, questão voltada para o sustento de alguns da igreja, e aquela região de Acaia e Macedônia estava passando isso, e o apóstolo Paulo escreve justamente trazendo à igreja em Corinto essa lembrança da cooperação deles, e nesse versículo 14, ele faz menção da graça que essa igreja tinha, de fato, recebido do Senhor. E ele cita muito bem, na nova versão internacional, insuperável graça que Deus tem dado a vocês. E na versão que eu li aqui, a excelente graça de Deus. E graças a Deus por dom dele, não é, o dom que ele concede de graça indescritível. Então são adjetivos, irmãos, que na realidade temos aqui para falar sobre graça. E graça tem sido conhecida como favor imerecido mesmo. É aquilo que eu não mereço, você não merece, mas Deus graciosamente concede, não é? Então graça ela é até um pouco difícil para o pregador,
poder descrever, porque, como disse o apóstolo Paulo aqui nessa versão, é indescritível, é uma expressão muito clara do amor, da misericórdia, da bondade de Deus. Então, nessa noite, eu proponho aos irmãos trabalharmos alguns aspectos dessa insuperável graça de Deus. A graça não é Deus, a graça é de Deus, é a ferramenta de Deus, é a mão de Deus, não é? É a ação de Deus, e por isso ela tem colocações muito maravilhosas para o nosso coração. E quando falamos isso, podemos entender um primeiro momento de que a graça de Deus, ela não é de graça. Ela não é de graça, ela tem um preço, não é? Os teólogos dizem que ela é preveniente, que é um termo que talvez não conhecemos muito aqui, né, para aquela pessoa que não tem, às vezes, o acesso aos livros de teologia, aos comentários bíblicos, mas quando se diz que ela é preveniente, é de que ela antecede a decisão e a esforço humanos. Ou seja, eu não tenho condições de fazer nada para que eu possa receber a graça de Deus, para que eu possa me ufanar e dizer que eu estou tendo a graça de Deus através dos meus méritos. Por isso que ela é preveniente. Ela antecede qualquer ação humana, não é? E diga-se de passagem, as nossas ações, inclusive a nossa justiça, as Escrituras dizem claramente que elas são como trapos de imundícia. Ou seja, a palavra coloca o homem no lugar que ele deve estar. Pecador, é o que nós somos. Alguns, e graças a Deus, alguns mesmo, redimidos pela graça dele, entenderam por graça e por misericórdia que são pecadores, arrependeram-se de seus pecados e receberam essa graça de Jesus. Então, essa é uma primeira colocação que nós não temos como deixar de fazer, de que essa graça não é de graça porque ela não está condicionada a méritos, mas a remoção do pecado e da culpa não é feita de qualquer modo. Exigiu algo, não é feita de forma banal. E nós lembramos de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 19, 1 Pedro 1, 19, quando ele diz: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, de sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e defeito. Ou seja, houve um preço, o precioso sangue de Cristo. Recebemos aqui há um tempo atrás a doutora em missiologia, a doutora Bárbara Burns, que mora em Campina Grande, não é, em Paraíba, atende ali também João Pessoa, e ela, como roda o mundo, como missióloga, nos trouxe naquele tempo a palavra de que essa expressão sangue de Jesus, remidos pelo sangue, cada vez mais, nos países de primeiro mundo, principalmente na Europa, tem sido evitada, não é? Porque é algo que traz escândalo. Como é que pode um sangue purificar? Na mentalidade secularista do povo europeu, e não apenas europeu, mas do homem que não entende as coisas de Deus, como é que um sangue pode purificar? Como é que alguém que vai até a cruz diz que morreu para salvar a humanidade? Então na verdade, o escândalo da cruz que as Escrituras dizem claramente, não é? Mas nós sabemos que o sangue de Cristo Jesus, ele derramado ali naquela cruz, ele foi por causa do meu pecado e do seu pecado. E o amor de Jesus foi tão grande, e o propósito de Deus tão maravilhoso, que fez com que ele chegasse até a cruz para que não fosse de graça. Exigisse um preço que só ele poderia pagar. Então, primeiro aspecto em relação a essa graça insuperável é que ela não é de graça. Exigiu a morte de Jesus Cristo. Exigiu a entrega voluntária, decisiva, providencial de Deus através de Cristo Jesus. E não foi um pensamento tardio de Deus.
Ninguém cuide de que foi um pensamento tardio de Deus enviar Jesus. A ideia que às vezes as pessoas têm é de que o homem pecou, então Deus, desesperado, não tinha o que fazer, e aí envia o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, nós não percebemos dessa forma, porque entendemos que esse plano, ele já estava antes mesmo da fundação do mundo, já havia nos propósitos de Deus que através de Jesus, ele viesse para que nós pudéssemos ter vida eterna. Para deixar claramente a cada um de nós e a cada ser humano de que salvação não se compra, de que salvação não se elabora, de que salvação não se autoproduz, salvação é dada, é de graça. Mas há um segundo aspecto, irmãos, em relação a essa graça, é que ela liquida, ela paga, ela deleta, na expressão da informática hoje, ela paga totalmente com pendências legais. Não restam alegações a serem lançadas em rosto, irmãos. Não restam. Às vezes o legalismo, a religiosidade impõe essas questões. Mas todas as pendências, a graça pega e realiza de fato, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, ele pregou toda a nossa dívida. Toda a nossa dívida foi cravada na cruz. Não existem pendências, porque a graça, ela faz com que essas pendências sejam canceladas. E aí nós lembramos do texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica. A noção que nós temos, irmãos, é de que para pecado o remédio não foi apenas o sangue de Cristo, mas também essa ação de Deus em cancelar, em perdoar aquele que se arrepende. Por isso que ela cancela, ela elimina, ela liquida todas as pendências, uma vez confessadas. E nenhuma acusação outra pode ser lançada em rosto, porque Deus não faz isso. Nós é que seres humanos, e parece que alguns crentes em especial, me permitam, é que colocamos as condições e com a nossa justiça, muitas vezes queremos ser mais justos do que Deus. Se houve, irmãos, perdão, se houve arrependimento, há cancelamento de dívida. É a noção clara que nós temos da graça de Deus. Muitas vezes a religiosidade legalista é que insiste que é perigoso falar excessivamente sobre a graça. Mas nós sabemos que essa graça, ela liquida, ela paga as pendências existentes. Maravilhoso quando o profeta, ele usando a expressão de que Deus muitas vezes pega os nossos pecados e lança numa região chamada abissal, com profundidade enorme, onde o homem não conseguiu chegar ainda, a não ser através de aparelhos modernos. E é a figura, a metáfora usada, é que Deus lança aquilo ali e ele não tem mais em conta, porque a graça liquida as pendências existentes. Então a graça não é de graça, exigiu o preço da morte de Cristo, mas também há um segundo aspecto de que ela liquida todas as pendências existentes. Mas, irmãos, lembramos também que a graça de Deus, ela é vitoriosa. Ela é vitoriosa. A palavra grega aqui para graça é caris, não é? E eu não sei porque veio daí também a palavra carismático, não é? E aí nós temos outras, mas a profundidade da palavra é tão grande, irmãos, que essa caris aqui, graça de Deus, ela aparece cerca de 100 vezes nas cartas do apóstolo Paulo. Cerca de 100 vezes. O apóstolo Paulo vai citando, desde sua primeira carta até a última, a palavra graça, 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 porque ela é vitoriosa. Entendemos, irmãos, que a graça pode alcançar os pecadores que foram longe demais. Pois onde abundou o pecado, o que é que a palavra de Deus diz? Superabundou a graça. Isso aqui não é uma porta aberta para a libertinagem.
Isso aqui não é uma porta escancarada para que se brinque de graça, para que se banalize a graça, para que se barateie a graça, mas aqui é a clara noção de que Deus, de fato, Ele tem vitória numa vida que, embora arrumada e profundamente lançada sobre o pecado, essa vida, uma vez resgatada, ela tem a graça do retorno e do amparo e do recolhimento do Senhor, com propósitos bem claros de arrependimento e de retorno a Ele. A graça do Senhor, irmãos, superabunda diante de um contexto de pecado, diante de um contexto de desgraça, de caos. Às vezes nós temos a noção de situações, quando olhamos hoje, e não é isso, não é puritanismo, nem uma falsa ética, para as coisas que têm acontecido em nossa sociedade. Muitas vezes eu penso que se alguém caísse aqui de paraquedas, alguém que viveu em décadas atrás, ficaria abismado como o ser humano, como as pessoas, não é? Elas têm vivido hoje uma vida muitas vezes de desgraça, de desgraça. É possível que gente perto de você, bem pertinho, esteja ostentando um sorriso, esteja vivendo uma vida de aparência, mas lá dentro há um conflito enorme no coração de cada uma delas. E existe o que nós chamamos de pecado graçando em seus corações. Mas, nesse contexto, nós entendemos que Deus pode trazer graça superabundante sobre essas vidas, porque a graça é vitoriosa, a graça superabunda, a graça se sobressai mesmo diante do pecado, e ela é vitoriosa sobre o pecado. Entendemos, irmãos, então, que essa graça vitoriosa, ela também, além de ter um preço, porque não foi de graça, de liquidar todas as pendências e não existe mais dívida existente, não tem como ter mais dívidas entre eu e Deus, de que também essa graça, ela veio com um propósito claro de superabundar sobre o pecado, existe também uma suficiência nessa graça. Qual o sentido, irmãos, dessa graça ser suficiente? Porque hoje nós vivemos num mundo repleto de uma tecnologia avançada, que se não chegou aqui, chega depois, né? Mas está presente primeiro nos países de primeiro mundo e elas vão chegando aqui aos poucos. Mas hoje a gente olha, é como se, diante da tecnologia que a gente tem, diante do avanço da medicina, diante de tudo quanto é moderno hoje, nós paramos assim e perguntamos, para que Deus? Onde está a suficiência da graça de Deus? Porque o que nós temos parece que já é suficiente para gozarmos de uma felicidade, de uma tranquilidade. Não é? Basta que você tenha algumas benesses, não é, da vida. Basta que tenhamos, e aí nós vamos elencando algumas questões que são importantes, não é? Dentro de cunho muito mais material, palpável, as coisas mais tangíveis, como um bom salário, um bom plano de saúde e uma boa casa para morar, uma casinha de um sítio, enfim, eu não vou aqui elencar tudo isso que pode, até porque isso nós sabemos que se passa no coração de cada ser humano. E em si não são problemas essas questões. Mas o grande problema é quando o ser humano ele se centraliza em entender de que a suficiência da sua vida estão nessas coisas. E aí se pergunta, qual o sentido da graça de Deus numa sociedade tecnológica? Qual o sentido dessa graça? Irmãos, cresce cada dia mais a sensação, então, de que aquilo que nós necessitávamos para a nossa felicidade, parece que já estão sendo supridas e que afirmar que a graça é suficiente é algo que é como se falássemos ao vento. Mas afirmarmos que a graça é suficiente irmãos, deixarmos claro que existe um amor de Deus revelado em Cristo Jesus. A graça é suficiente porque Jesus ama.
A graça é suficiente porque Deus nos amou, e lá em João 3,16 está tão claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então essa graça é suficiente. Quando Davi declara, na antiga aliança, nem tinha noção tão clara da pessoa de Cristo, mas ele declara no Salmo 23, tão conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. Ele está aqui reconhecendo a suficiência da graça de Deus, da bondade de Deus. A graça de Deus, por quê? Porque certamente muita coisa faltava na vida de Davi. Davi tinha necessidades de questões, às vezes na sua vida, no seu lar, na sua família, no seu reinado, mas quando ele afirma isso, é que ele está muito ciente de que com Deus ele não tem falta absolutamente de nada. Ou seja, Deus satisfaz. A graça satisfaz. Não preciso mais de alguém ou de alguma coisa, porque Cristo é suficiente. Deus é suficiente. E aí lembramos do livro de Lamentações, quando Jeremias, diante de um contexto de caos, a sua vida sendo pressionada, ele sendo perseguido, preso, e lá no palácio, quem sabe, ele pode exclamar, ele diz: a minha porção maior é o Senhor. A minha porção maior é o Senhor. E ele lembra das misericórdias de Deus, da bondade de Deus, e não deixa de destacar que a sua porção maior é o Senhor, porque a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus nos satisfaz. Mas, irmãos, quando vamos andando, entendemos, por um último momento, pelo menos, de que a graça de Deus não se alcança, ela se recebe. Graça de Deus não se alcança, se é de graça. Não existe mérito, mas eu posso recebê-la e devo recebê-la. Muitas vezes nós estamos diante de situações em nossa vida que nós oramos, imploramos, e nesse mundo movido pelas teologias, não é, que muitas vezes trazem heresias e querem desvirtuar do evangelho sadio, e às vezes a gente vê gente entrando por esse caminho, de que uma oração resolve tudo, de que um jejum vai resolver os meus problemas, de que uma série de leituras da palavra e a disciplina espiritual, ela vai ser suficiente e vai mostrar para Deus, para sensibilizar Deus de que eu estou sendo alguém disciplinado e fiel. Irmãos, que nós façamos isso, porque isso é de praxe para o crente. Oração, intercessão, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, isso é o básico. Isso não deve ser feito para sensibilizar Deus, de que Ele tem que olhar para nós com um olhar de graça e misericórdia para concedermos alguma coisa. O que eu preciso dizer para mim e para você é de que muitas vezes nós fazemos essas coisas como se pudéssemos fazer alguma troca, tivéssemos alguma moeda para Deus, quem sabe, dizer: Senhor, olha aqui, eu estou sendo fiel, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou deixando de fazer isso. Então olha para mim, sensibiliza, e manda a graça que eu estou aguardando há muito tempo. Que façamos as disciplinas espirituais, irmãos. Mas Deus não nos dá a sua graça por causa disso. Porque senão seria por quê? Por obras. Acha-se que é necessário muitas vezes medir-se a espiritualidade pelo número de respostas que nós fazemos aos pedidos de Deus. Ah, Deus respondeu minha oração. E quando Deus não responde? Qual é a resposta que a gente tem? Ou qual é o entendimento, a leitura que a gente muitas vezes faz e que algumas teologias também fazem nesse sentido? Existe algum motivo? Você ora muito. E há resposta, sim. Mas e quando a resposta vem que não é de acordo com aquilo que a gente orou? Aí sempre tem algumas vozes, inclusive o nosso pensamento ajuda nisso. E diz: é porque Deus está castigando. É porque existe pecado em minha vida. É porque eu não estou orando com fé. É porque eu não estou fazendo isso ou deixando de fazer aquilo.
quando nós sabemos que isso pode ter implicação, sim, irmãos. Mas isso não é fundamental para o Senhor, entenda muito bem isso. Para que a gente não viva uma vida legalista, e entendendo que se parece que a gente, para ter a graça de Deus, a gente tem que fazer algo, a gente tem que conseguir algum status espiritual. Não é dessa forma, meus queridos. A própria linguagem denuncia aqueles que lotam os espaços religiosos. E hoje a coisa está tão desenfreada, irmãos. Tão desenfreada. Há uma romaria hoje. Tem igrejas lotadas e fazem muitas vezes a questão de mostrar na mídia que há muita gente que cresça, mas que, oh Deus, que se crescesse pregando o evangelho sadio, irmãos. E nós devemos ter cuidados também para não incorrer no mesmo erro. Mas não temos, irmãos, muitas vezes, por que nos desvirtuarmos do evangelho que é simples na sua essência. E aí muita gente indo a caminho, não é, lotando esses espaços, tentando alcançar alguma graça de Deus. Alcançar graça de Deus. Às vezes é na situação de cura, está com problema, não é? E aí vai na cura, está com problema na família, no casamento, e aí vai atrás, e se pensa que muitas vezes pode alcançar através das coisas, como se fosse um passe de mágica, uma varinha de condão, que alguém pudesse orar ou ungir, não sei, e ali estava tudo resolvido, está tudo resolvido depois daquilo. Cremos piamente que Deus pode fazer com que as coisas mudem de uma hora para outra. Mas isso não é um padrão. Não é um padrão. Deus tem métodos e formas de agir que muitas vezes nós não entendemos. Estava lendo hoje à tarde a história de uma família, o casal não tinha filhos, e aí adotou duas crianças, não é? E tinham planos, porque nós pais projetamos os filhos como se a gente fosse ter o controle total deles, né? E há pais que dizem, isso aqui vai fazer direito, esse vai fazer medicina, você vai fazer isso, aquilo, não é? E naturalmente fazemos isso às vezes sem perceber. Queremos projetar os nossos filhos porque queremos o bem deles. E às vezes não temos a dimensão de que não somos deuses, né? Em hipótese alguma. Eles têm os caminhos deles. Eles é que precisam construir, nós precisamos orientar, não é? E aí pegaram aquelas crianças pequenas ainda, o menino e a menina. O menino cresceu, não aparentou nenhum problema de saúde, mas a menina aos 7 anos de idade começou a ter uma doença e essa menina ficou em uma cadeira de roda. Ela perdeu movimentos de pernas, né? E parte também do tronco, e o pai ali desesperado com aquela doença, porque tem gente que entra em crise mesmo, né? Totalmente em crise. Tem gente que diz, onde foi que eu errei, onde foi que eu pequei, qual é o meu grande pecado de fazer com que Deus agora me penalize com isso. Deixa a família, a esposa por um período, e aqueles 2 filhos adotados, e ele fica um período perdido. Mas depois ele, pela graça de Deus, retorna, e a história termina assim, que na formatura dela, numa cadeira de roda, da menina, formanda já, ele está presente, com um sorriso aberto, ao lado da filha, se alegrando, porque a filha tinha conquistado aquela formatura. Muitas vezes, irmãos, nós notamos que alcançar a graça não é o caminho do verdadeiro evangelho. E na série de afirmações que Jesus disse lá sobre ódio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre vingança, lá no Sermão do Monte, ele deixou claro que ninguém pode se vangloriar da sua situação. Porque quando descem, escute bem isso, quando descemos às profundezas do nosso coração, nós percebemos as nossas fragilidades, os nossos pecados. Graças a Deus eu não sei como é que está a sua vida lá dentro, e você não sabe a minha.
o que se passa no meu coração e no seu coração muitas vezes. Porque se nós tivéssemos essa capacidade, quem sabe nós ficaríamos decepcionados com, às vezes, sentimentos, motivações que existem lá dentro do nosso coração, porque aqui dentro, aliás, quando Jesus falou de coração, está falando daqui. Decisões. Aqui dentro existe muitas vezes uma zona, não apenas de conflito, mas de maquinações, que se a gente bem soubesse, a gente não daria razão e não daria vazão para que elas se processem em nossa vida. Mas, irmãos, no nível das intenções, todos nós somos carentes da graça de Deus. Você está entendendo isso? Por isso que ninguém se ufane de bater no peito e dizer: ah, mas eu nunca fiz isso. Nunca matei. Não mate mesmo, não. Não, você vai ser preso, vai se ver com a justiça dos homens. Nunca roubei, nunca menti, nunca desrespeitei pai e mãe, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Quem disse que a lista só é essa? Existem situações que muitas vezes nós precisamos deixar aberto em nosso coração para Deus, porque a gente pode até enganar o outro, mas a gente não engana Deus. Ele sabe a situação lá dentro. E a graça, irmãos, ela de fato não se alcança. Ela se recebe de Deus. Ninguém conquista a graça. Graça é dada. Graça é recebida. Nessa noite, se você entrou aqui nesse lugar e você é carente da graça de Deus na sua vida, guarde esses aspectos em nome de Jesus na sua mente e no seu coração. Igreja do Senhor, gente que é crente, viva uma vida de graça no Senhor. Não abra mão da graça de Deus. Obediência, é claro, existe disciplinas espirituais para que nós possamos realizar leitura bíblica, oração, básico, mas graça de Deus é recebida graciosamente. Que o Espírito de Deus continue falando ao meu e ao seu coração sobre essa graça insuperável, sobre essa excelente, sobre essa maravilhosa graça. Amém?